luz e sorte no tratamento. Boa noite, Eric Rodrigues. Seja bem-vindo ao Repórter 98. Quanto tempo, rapaz, né? Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Um pouco, né, distancia as pessoas que a gente tem um prazer de conversar, aprender, mas estamos aqui juntos de novo. Verdade. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, Eric, vamos começar a falar sobre 5G. E eu acho que a gente, para a gente iniciar o nosso papo, é importante a gente trazer o perfil do nosso ouvinte, espectador do YouTube, para entender efetivamente que se fala muito que 5G pode ser 100 vezes mais rápido que o 4G e tudo mais. O 5G para o usuário comum, aquele que baixa um vídeo, aquele que baixa um filme, aquele que encaminha as mensagens como Danilo, uns videozinhos até sarcástico e tal. Qual é a diferença de tempo que o usuário vai perceber isso para entender qual é o impacto de uma velocidade 100 vezes maior pode oferecer para ele? Começar assim, por favor. Tá bom, claro. Eu acho que é importante, para nivelar mesmo, o 5G, a grande diferença, por que não chamou tanta atenção do 2G para o 3, do 3 para o 4, e porque agora todo mundo fala mais no 5G? Na verdade, é um salto tecnológico, de fato, além do aumento de velocidade, que é significativo, que se você conseguir ter 100 vezes a velocidade, vai ter um impacto para aplicações mais pesadas, como vídeos e etc., mas a grande diferença tecnológica é que você passa a ter uma experiência mais uniforme, um tempo que a gente chama de tempo de latência, que é um tempo de que não só os aparelhos celulares, mas todos os aparelhos falam com a central. E então isso, quando você tem muito reduzido, vai permitir outras aplicações. Um exemplo prático, o carro autônomo. Então você vai ter uma aplicação que o seu carro vai conseguir avisar que freou numa velocidade tão rápido que essa informação vai chegar na central e vai avisar para o carro de trás que é para parar. Então nós vamos permitir que todos esses equipamentos se falem de forma muito rápida e que as grandes, né, as antenas, as estações centrais, elas tenham, né, muitos aparelhos conectados nela, que hoje, né, tem um limite também de conexões. Falando nisso, Eric, a gente tem tendo novidades quanto ao edital aí da concorrência do 5G, e duas vitórias precisam de registro aqui. A primeira, a questão de usar a via pública, né, os postes, a estrutura pública aí, que vai deixar de ser necessário pagar por causa disso, que iria encarecer de sobremaneira o custo a ser instalado, isso é um ponto. Correto. E outro detalhe é o seguinte: o edital anulou a chance das operadoras utilizarem ou recalibrarem as redes atuais, que existem velocidades hoje no 4G, mediante ajustes de software, que propiciam uma experiência de velocidade do 5G. Mas isso não é considerado 5G puro, aquele genuíno que entregará não só a velocidade, como a estabilidade que você se referiu aí. E isso foi um ganho na formatação do edital, né? É verdade. Inclusive, assim, e também no prazo, né? O prazo ficou para 6 meses, né? Para julho de 2022. Isso é um ganho real e a mídia especializada na área de telecom tem atribuído isso a uma capacidade de articulação ao ministro Fábio Faria. Então fica aqui o registro que a mídia especializada está vendo essa capacidade dele aí. Ressalto que no edital tem mais uma característica. Você estava falando é a versão o release 16, porque aí não permite exatamente que você não era só vamos dizer, um 4G e meio, certo, mas permitiria que todas essas características plenas que foram, né, feitas em laboratório do 5G fossem usufruídas pelo brasileiro. É um desafio, porque era mais prático, né, para as operadoras ter uma solução. Para que o ouvinte entenda o seguinte, essa mudança ou esse ajuste no edital significa, em outras palavras, o seguinte: tudo que vier do 5G terá que ser uma rede montada exclusivamente em função do 5G. Nada do que está posto hoje poderá ser utilizado como cumprimento de meta de cobertura do 5G. Não é isso, Eric? Exatamente. Perfeito. Eric, você que é da Interjato e tem um assento como conselheiro do Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações da Anatel. O que isso significa? Sim, esse é um comitê que tem a participação de um representante das pequenas prestadoras, que sou eu no caso, tem um representante das grandes operadoras, e os demais componentes, além de Senado, Ministério, são representantes exatamente dos órgãos de defesa dos direitos dos usuários de telecomunicações. Esse comitê interage com todos os conselhos de usuários, cada operadora tem um conselho de usuário,
Então, diria que esse comitê está ligado ao conselho diretor da Anatel, então ali são debatidos todos os temas que impactam a vida do usuário de telecomunicações. Onde é que vocês se reúnem? Nos reunimos assim, a cada 2, 3 meses, era presencial em Brasília, na sede da Anatel, mas agora, é evidente, tem sido virtuais as reuniões. E então temas como... Era isso que eu ia perguntar, quais são as demandas assim, que mais chegam? São muitas, né? Assim, um marco que está sendo discutido agora, o novo regulamento de defesa dos direitos, quer dizer, de relação dos usuários. Então, há uma proposta das grandes operadoras de fazer um processo de autorregulação, que a princípio é visto com simpatia, né? Toda autorregulação é vista com simpatia. Entretanto, o comitê tem dado toda uma atenção para que se respeite as ofertas. Um exemplo prático, as novas ofertas, elas são obrigatórias, tem sido definido pelo comitê que todas as pessoas tenham acesso, os clientes atuais tenham acesso às novas ofertas. O que é novas ofertas? Um novo pacote de dados. Então, o cliente atual tem o direito. Outra que foi muito discutida realmente foi o Só para explicar a realidade para o ouvinte, é o seguinte: você tem um plano contratado pelos próximos 2 anos, vamos supor, aí surge o 5G. O que ele está querendo dizer é que você há de ter uma regra, me corrija, Eric, não é isso? De você poder usufruir migrar. Sem... Porque a operadora pode dizer, com você eu estou resolvido por 2 anos, não me procure não. Ou então, se quiser, tem que quebrar o contrato para entrar acolá. Mais ou menos isso, Eric. E aí ele vai contemplar todas essas pessoas ainda. Você vai ter o direito de aderir a uma nova oferta. Outro exemplo que foi do ano passado, e até relembro que o ouvinte pode recadastrar se não fez isso, que era o Não Me Perturbe, que foi a opção de que, através desse site, você se cadastra e para não receber ofertas que estavam sendo muito insistentes, então estava perturbando mesmo as pessoas. Interessante, as pessoas isso não é têm chato, muito, né? Chato, achando chato, pouco já o que não... eu ligo normalmente, me confundiram pensando que isso era Raimundo, uma cobrança. Você falou já desse Eu já virei Raimundo também numa É cobrança. Você? Várias já. Eu sou Raimundo em uma cobrança Olha que aí, vem por Felipe. SMS. Temos algo em comum, Claudinha. Olha aí. Raimundo fantasma para nossas vidas. Nesse caso, o grande problema não é nem a gente receber eventualmente a oferta, é mesmo quando a gente não quer a oferta e Verdade, há uma insistência. Érica, me corrija aqui se eu estou interpretando errado aqui, mas eu tenho uma sensação que o 5G vem instalando, vamos dizer, na dinâmica de mercado, uma esperança e um sentimento de novas e virtuosas oportunidades, de modo que eu percebo que, a exemplo, quando a telefonia celular começou a existir e depois o pacote de dados, havia um entusiasmo muito grande, todo mundo teve muita evolução no dia a dia do funcionamento de empresas, de mobilidade, de agilidade e tal. E eu tenho essa mesma sensação se instalando numa escala maior. O 5G significará para o dia a dia das pessoas, das empresas e dos negócios um salto igualmente ou superior ao que foi a chegada da telefonia celular, sim, ou inicialmente o GPRS, o GRPS, né? GPRS. GPRS. No entendimento de vocês, como ícones do segmento aí, ou defensores do segmento, vocês percebem isso também ou não? Filinto, eu acho que tem um impacto na vida do cidadão do ponto de vista de que a gente está vendo do teletrabalho, né? Então, assim, poder efetivamente trabalhar em qualquer lugar, porque vai ter uma conectividade que dê suporte à demanda, à vazão. Tem um impacto significativo na medicina, com cirurgias remotas, com telemedicina de forma geral e por exemplo, imagens, né, 4D, então você vai ter possibilidade de transmitir essa carga de realizar o exame aqui, laudar com um grande profissional nos Estados Unidos ou em São Paulo, o que quer que seja, com muito mais estabilidade, muito né? Mais eficiente isso, né, mais rápido. Você tem uma aplicação, aí sim, que eu acho que é uma das mais revolucionárias, que é na parte de equipamento, internet das coisas, porque você imaginar uma construção, a casa mesmo do cidadão, quer dizer, hoje parques eólicos, você começa a ter uma quantidade de sensores que tinham dificuldade de estarem conectados, fábricas, né? Então você começa a botar sensor, então é uma plataforma que vai permitir o desenvolvimento de outras coisas e de mais eficiência de forma geral. Então eu vejo sempre como uma plataforma. É a instalação dos Jetsons, Sim, dos Jetsons. de 1962, que tinha a interpretação da internet das coisas. Que filmaço. Não era? É muito legal. É o desenho animado que vai chegar agora na nossa realidade? Chegamos ao dia. Aquilo? Né? É aquilo? Só falta aquela robozinha, né, pra fazer as coisas. Ó, Tá chegando já, robozinho. É aquilo?
Eu acho que grande parte sim. É videoconferência, né? Tudo, tem muito ali. Qual a expectativa, Eric, para que tudo fique instalado de maneira definitiva e essa tecnologia ela chegue à ponta mesmo da população? É interessante a gente falar disso também, porque tem desafios por trás muito grandes. O Filinto falou bem aí da questão da infraestrutura. Então, para ter esse milagre de tanta velocidade, a cada torre, cada estação tem que estar no máximo a 500 metros de nós ou da coisa que ele tiver ligada. Então, você imagina o adensamento que vai precisar de antenas. Naturalmente, essas torres, essas antenas precisam estar interligadas com fibra ótica, então tem todo um volume de trabalho aí por trás. Então a gente não vai conseguir fazer de uma hora para outra. Estradas, por exemplo, assim, vai palitar. Isso está dentro do pacote do edital, justamente essa cobertura das estradas, essas obrigações. Eric, tudo bom, amigo? Saudade aí, inclusive, há muito tempo que eu não lhe vejo. Eric foi o precursor aqui para mim de internet, quando eu comecei a usar a internet era Eric. Se considere um cara privilegiado, que eu nunca ouvi Cristiano dizer que tá assim com saudade. Assim, Deixa de ser injusto, que eu passei um tempo sem vir na bancada e eu lhe dei um abraço de saudade. Escuta só, a gente, são duas coisas. Primeiro, não tire Cristiano do sério. Não, diga, Cris. Acabou a gente. Aí ele. Diga, Cris. Vai, Cris, o povo quer desconcentrar você. Não a gente vai passar a ser mais vigiado também com essa abrangência do 5G. Tipo, a gente vai fornecer mais dados, mais informação trafegando na rede, vai ficar mais vulnerável nesse nível, nesse ponto? De fato, existe uma preocupação muito grande com a segurança, né? Porque você passa a ter tantos sensores e, consequentemente, você passa a ter muito mais pontos de vulnerabilidade para a invasão de sensores. Já tem casos aí que, dentro da guerra cibernética aí, né, dos grandes países, em que hackers conseguiram tomar o acesso da estação de energia de uma cidade e com risco de sobrecarregá-la. Então, é um desafio tremendo de segurança e do ponto de vista nosso pessoal de ser vigiado, tem aí também tem a lei recente, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que está de olho nisso, né? E eu acho que é uma lei moderna, inspirada na Europa, que é importante que a lei realmente rode. A gente acabou de saber de um vazamento grande, né, de dados aí, então é outro tema que preocupa que haja estrutura suficiente para nos proteger. Outra coisa que eu estava pensando, você falou aí que a estrutura do 5G ela precisa de 500 metros entre a torre, e isso adensa muito. E competidores como o próprio Elon Musk e o Google estão testando tecnologias que vão usar os céus, né? O Google tem o Bluebeam, não sei se é de Elon Musk ou é do Google, mas eles têm, isso vai ser um concorrente do 5G ou vai ser um complemento? Como é que vai conversar isso em termos de fornecimento de serviço, claro? A solução lá do Elon Musk é bem interessante porque ele está colocando satélites em órbita mais baixa, então o tempo de latência é menor, mas há uma limitação de velocidade significativa, não compete. A gente entende que é um complemento para as áreas mais afastadas. O Joel Bento coloca aqui o seguinte: eu sei que o entrevistado está aí para falar sobre 5G, mas será que ele sabe se vai melhorar, vão ter melhorias para as áreas que não pegam nem 2G? Eu acho que é uma senhora oportunidade, em função disso, de ampliar a cobertura como um todo, hein, Eric? Eu até trouxe os dados aqui do Rio Grande do Norte, rapidamente vou falar que é a nossa cobertura. A gente tem 88 celulares a cada 100 mil habitantes, a TIM é a líder, depois segundo lugar a Oi e a Claro na sequência. Mas é um desafio mundial, tá certo? A cobertura de conectividade de forma geral, seja por fibra ótica, né, fixa ou mesmo por móvel. Vários países já abraçaram esse desafio e têm seus programas de ampliação. O ministro das Comunicações, agora o Ministério, está aprovando uma fibra ótica significativa na região norte do Brasil, que é a mais difícil de acessar, é uma fibra fluvial. Mas o que tem acontecido? Os pequenos provedores, e eu represento essa classe, ela tem levado para as pequenas cidades, para as áreas de subúrbio, tem levado a internet fixa. E há o desafio da internet rural mesmo, para cobrir fazendas e sítios e fixar as populações. Érico, eu gostaria de fazer uma pergunta, Érico, que eu tenho uma dúvida que é muito importante, que é a questão que passa pela Huawei como o fabricante de equipamentos chineses, né?
e que a partir também desse edital, onde há uma rede privada para o governo, o mercado entendeu como uma sinalização de acomodação com isso, de manter a Huawei e Huawei no jogo, isolando essa questão e garantindo a segurança plena da rede, a rede privada do governo. O que você poderia colocar quanto a isso, no tocante não só a questão da segurança, como também a questão de precificação? Isso vai onerar para a conta do usuário no final das contas? Olha, na verdade a conta são de vários bilhões, né? Valor estimado aí de 35 bilhões do leilão de frequências. Então é uma, vamos dizer assim, as faixas de frequência é um patrimônio que nós brasileiros temos, que o Estado brasileiro tem e que escolhe os caminhos, as compensações. A compensação da rodovia é baixa o preço porque tem a obrigação da rodovia, baixa o preço porque tem a obrigação com o norte do país. De baixo o preço, certamente porque tem a rede privativa para atender o governo. Mas dentro desse momento aí político, eu não vim para falar de política, mas eu acho que foi mais uma acomodação possível de dizer, olha, acho que entrou sim, né, a influência das vacinas na negociação dos chineses, que não são bobos, estão sempre muito ativos nas negociações bilaterais. O pacote diplomático comercial, digamos assim. É verdade. Então, mas vai ficar uma solução elegante, né? Sim, a rede privativa sim, e tem que ser feita por alguma empresa que tenha uma política de governança. Aí a Huawei Só explicando isso para o ouvinte, significa dizer, no edital posto para a rede de cobertura 5G, vamos ter duas redes, uma rede para o consumidor comum e uma rede exclusiva para o eixo governamental. Então, nesse balizamento, mas, é isso? Assim, pelo menos para mim, mas não ficou tão claro. Mas vai ficar mais caro ou mais barato para o consumidor, na sua opinião? Eu acho que para o consumidor vai ficar indiferente. Só que na mesmo... hora do leilão, em vez de você pagar da arrecadação total seus 35 bilhões, virou 30, porque... Eric, até Cristiano já puxou aqui a questão da segurança e Felipe também falou da empresa chinesa. Essa empresa chinesa, criou-se uma polêmica com ela, a informação é que ela não seria confiável, esse 5G do chinês não seria confiável. Na sua opinião, dá para confiar no 5G oferecido pela empresa Huawei, né? Huawei. Olha, essa é a pergunta do milhão, né? Os europeus, eles têm feito o seguinte: os europeus se dividiram, né? Os ingleses disseram que não querem, outros fizeram testes em laboratório a exaustão e não identificam. Entretanto, é uma situação que hoje você pode testar profundamente, mas nada quer dizer que a infraestrutura de segurança do país, estando passando em todos esses equipamentos, que eles não possam sofrer alguma alteração no futuro. Eu, como cidadão brasileiro, eu não tenho motivo para duvidar da empresa, mas me sentiria mais confortável se não houvesse risco de no futuro isso mudar. Não creio nas bruxas, mas que elas existem, né? Aquele negócio. Deixa eu fazer uma pergunta interessante. A Anatel, ela foi muito tempo criticada, e você citou uma coisa que, inclusive, é do seu segmento, os pequenos provedores. Quando eu digo pequenos, é porque são com menos usuários. Sim. A Anatel tinha uma política de proteger muito as teles, né? As 5 lá, que hoje são 4, não é isso? Porque a Oi saiu da jogada. Você acha que a Anatel hoje está mais flexível, ela vai permitir mais a variedade de jogadores no mercado, vai permitir mais que o pequeno provedor de serviço entre, porque havia uma proteção enorme, né? Se você tivesse bilhões para botar uma operadora de telefone na internet, a Anatel lhe barrava. Hoje em dia isso é mais democrático, a gente continua vendo a Anatel proteger os grandes. O que aconteceu com a internet fixa, que o aumento da internet fixa, hoje são 35 milhões de lares que têm internet fixa. A internet fixa nos últimos 3 anos, quase que 80% da expansão da internet fixa no Brasil foi através dos pequenos prestadores. É um número significativo. A Anatel teve que, né, já via esse movimento e teve que adotar isso como uma realidade. Criou um comitê dos prestadores de pequeno porte, né, onde há debates, quer dizer, há uma regulamentação própria para os prestadores. Eu diria que é uma realidade que a Anatel tem aceitado. Entretanto, claro que a presença das grandes operadoras, que o grande número de assinantes brasileiros são os assinantes de internet móvel, e aí não existe prestador na internet móvel, então isso eleva muito o poder de presença das grandes operadoras. Eric, como solucionar a situação, por exemplo, no veraneio?
Camurupim, Barra de Tabatinga, assim, por exemplo, tem lugar que nem pega claro, nem escuro, nem vivo, nem morto. Essa situação que tem esses clarões de telecomunicação, ou lá aqui só pega Oi, ali só pega Claro. Quando você presta serviço no interior, você tem que levar 4 aparelhos para poder se comunicar. Interessante aí. Isso vai acabar um dia? O 5G vem para isso? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, acho que não tem, porque Ave Maria. o 5G... Vai continuar. O 5G realmente, assim, nós estamos falando em soluções adensadas, com muita velocidade, o usuário muito perto da torre, equipamentos caros. Então, assim, não estamos falando em alcance, em longo alcance, tá certo? Mas me corrija, Érica, na oportunidade da disponibilidade do serviço 5G, você pode pedir contrapartidas que deem soluções paliativas ou até, por que não dizer, soluções definitivas nessas localidades. Eu lhe entrego aqui esse filé desta área, mas você precisa melhorar e chegar esse sinal em tal lugar ali. Eu quero ver se vai mudar na isso, ponta para o usuário. Na verdade, está acontecendo agora já. Por exemplo, esse ano ainda a TIM fechou um acordo com a Anatel, que é independente de 5G, que ela está obrigada numa contrapartida dessas que eu te falei, ela está obrigada a levar 4G para todas as sedes de município. Aí, sede de município. Aí distritos com mais de X mil habitantes, que eu não lembro agora, tem que ter pelo menos o 3G. Então, existem outras políticas acessórias Eu digo isso porque isso interfere no turismo. Galinha só pega Claro. Uma coisa que Serra ele Corá falou, só pega Oi. Mas olha só, O ouvinte falou isso agora, né? Eu sei que a Isso, entrevista exatamente. é sobre 5G, Nem o 2G mas dela me pega diga lá. o 2G, quando é que eu vou ter acesso? Mas o interessante disso é como o Eric falou, onde a Anatel não consegue mais botar o pé tão forte, que é no serviço de internet residencial, o pequeno empreendedor, o pequeno serviço está chegando. Por exemplo, nas praias você tem internet de fibra ótica doméstica. Via rádio. Via fibra ótica. E você consegue, e você resolve com ligação de IP. Tipo, minha tia ficou na praia, precisei falar com ela, liguei pelo WhatsApp, porque tinha a internet do pequeno prestador, que ainda até hoje não consegue mais ET, mas e não tem o sinal do grande. Ligação, não tem o sinal da operadora. Exatamente, você usa a internet. Você usa a internet para substituir, porque você não consegue esse sinal. Verdade. As praias estão sendo um exemplo muito grande disso, né? Essas pequenas operadoras chegando com força, com muita velocidade e tendo, às vezes você ter o serviço na praia melhor do que você tem que É isso que eu ia até perguntar. Isso aí é um capítulo curioso, né? Que antigamente você via as pessoas andando na praia, olhando para a praia, olhando para o negócio. Hoje você olha na praia, repete o copadão de qualquer lugar. Todo mundo olhando para o smartphone e com um bando de camelos com o pescoço assim, pendurado assim, olhando no telefone, incluindo eu. Eu fiquei Érico, qual é o melhor 5G do mundo? Na sua opinião, você já viveu a experiência de um 5G? Quais são as empresas que fornecem estrutura de 5G no mundo hoje? Olha, já tem hoje 44 operações de 5G no mundo já. A Coreia do Sul tem um índice de penetração de fibra ótica muito grande no país, então eu acho que é o melhor 5G, mas o Japão também sempre foi uma referência. Inclusive foi o país que o ministro foi visitar, então já tem projetos muito consolidados aí e fornecedor de hardware também tem estudo? Sim, tem pelo menos cinco grandes players no mercado. Quando chegar o 5G eu vou ter que mudar meu aparelho? Sim, mas os novos aparelhos já estão saindo compatíveis. Filinte é filinte, né? O latim é mulatinho. Alhos e bugalhos. Outra coisa, vai ter que mudar. O 5G vai mudar a gestão das cidades, no que ele pode modificar em termos de mobilidade, em termos de gestão da organização das cidades? Legal. Vou te responder outra pergunta, só para dizer que aqui Muriú e Jacumã, eu tenho um amigo que está fazendo empreendimento e pedi uma dica lá de se tinha alguém com fibra ótica lá, e eu fui no meu grupo de provedores aqui do Rio Grande do Norte e perguntei quem é que está atendendo lá. Me apareceram 3. Exatamente. Sério? Eu fiquei surpreso. Mulatinho, nós temos o seguinte, cidades inteligentes é uma realidade, tá certo? E a base da cidade inteligente são sensores. E os sensores, o 5G, que permite todos esses sensores estarem conectados. Eles consomem pouca energia
e falam muito rápido. Então você vai ter sensor para lixo, sensor para situação de trânsito, né? Sensor para serviços urbanos. Então vai ter uma influência positiva, sim. Deixa o ouvinte entender bem direitinho, bem esmiuçado, como pode funcionar uma cidade com um 5G funcionando, né, normalmente, né? No que é que vai mudar a vida dessa pessoa? O que é que ela vai conseguir ver depois do que não vê hoje? Tá, um exemplo aqui da nossa cidade, a gente tem um problema nas lagoas de estabilização, que elas, né, de drenagem, elas, né, chovem e elas transbordam. Vai ter um sensorzinho lá que vai dar um alerta para a prefeitura, vai dar um alerta para tal lugar, vai ligar a bomba, vai fazer o que for, porque esse sensorzinho está conectado com 5G. Vai ter lugar de trânsito. Isso a gente está falando só da gestão de uma cidade, gestão da cidade. Um bairro, enfim. Gestão da cidade. Que mais? E quando a gente fala em conceito de cidade inteligente, é isso. É uma cidade que você consegue de forma automatizada entender tudo que está acontecendo na cidade e tomar decisão. Pessoal, sextou, não como a gente quer normalmente, mas sextamos na velocidade do 5G. O agradecimento de todos da bancada e o microfone para sua despedida, grande Eric Rodrigues. Prazer estar aqui com vocês e espero que esse mau tempo aí passe logo para que a gente possa realmente utilizar a tecnologia a nosso favor. Pessoal de bancada, primeiras damas. Primeiras damas, por favor. Já